E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos do contexto de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Aqui estão nossas redes sociais para quem quiser seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, leituras em geral e sobre temas positivos para a nossa vida, para o nosso crescimento. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas visões pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita. Essa é a tela do Setup JJ, onde a nossa busca é interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos de mercado financeiro com o objetivo de atingir o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E esse é o slogan do Setup, meus amigos. Grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela do Setup JJ, né? Analítica. Aqui nós temos todos os indicadores que nós utilizamos em nossa tela, tá? Nós já temos mais de 150 vídeos aqui disponíveis na playlist do Setup. Vídeos esses que explicam cada um, né? Cada um indicador desses, tá bom? Com a origem dele, como foi desenvolvido, do para que serve, como é a utilização dele de forma individual e no conjunto do setup do nosso relógio suíço, tá? Eu preciso lembrar também que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos. Aqui está a tela da dinâmica do Fibonacci, né? O Fibonacci, todos sabem que é uma técnica criada pelo chefe, pelo Marco Aurélio Rossi, tá? Eu sempre tenho deixado disponível essa tela para quem quiser tirar um print. Em todos os vídeos aí tem essa tela, tá? Então façam bom uso, né? Aproveitem. Então vamos lá. Primeiro eu quero trazer aqui um breve histórico, né, da Petrobras, a Petróleo Brasileiro S.A., né? Que é uma empresa, uma sociedade anônima de capital aberto, cujo acionista majoritário é o governo federal do Brasil, ou seja, a União, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista. Com sede no Rio de Janeiro, opera atualmente em 14 países no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. Seu lema é uma empresa integrada de energia que atua com responsabilidade social e ambiental. Em 2020, pela Forbes Global 2000, a Petrobras foi classificada como a 70ª maior empresa pública do mundo, né? O slogan da empresa é: o desafio é nossa energia. Ela tem ações na B3, na Bolsa de Nova York e na Latbex, tá? Ela tem atividades na área de petróleo, gás, energia e biocombustível, uma sociedade anônima de economia mista, como falado, né? Uma estatal. Foi fundada dia 3 de outubro de 1953, tem 69 anos, ou seja, agora, dia 3 de outubro desse ano de 2023, Petrobras completa 70 anos de atividade, de fundação. Foi fundada pelo governo federal do Brasil quando o presidente era Getúlio Vargas, tá? Sua sede matriz é no Rio de Janeiro, ela atua no mundo, né? O atual presidente da Petrobras é Jean Paul Prates, ela emprega um pouco mais de 45 mil empregados, tá? Trabalha com os produtos de combustíveis e derivados de petróleo e GLP, né? Tem várias subsidiárias. Sua composição acionária, 50,25% do capital da Petrobras é do governo federal do Brasil. 10,52% do capital da Petrobras é de investidores brasileiros e 38,98% do capital da Petrobras está na mão de investidores estrangeiros, tá bom? Eu quero trazer mais uma tela aqui, que é a tela desse, o que eu tenho trazido, né, todas as semanas aqui, atualizando, né, a questão dos fundamentos de Petrobras. Aqui está
o endereço eletrônico, né? fundamentoscomu.com.br, tá bom? Para quem quiser dar uma olhada, aqui está o ticker PETR4, né? Ações preferenciais nominativas, a empresa do setor de combustíveis, exploração e refino e distribuição. Agora na sexta-feira, dia 30 de junho, né? Petrobras fechou com essa cotação 29,53, tá? A mínima das últimas 52 semanas é essa, R$ 16,54, e a máxima R$ 30,85, tá? Que é o topo histórico, né? Volume médio da Petrobras é de 1 bilhão e 800 milhões de reais, tá? O valor de mercado da companhia, 385 bilhões de reais, tá? Esse valor aqui eu comento que para mim não serve, tá bom? Eu não uso ele para nada, não concordo com o cálculo dele. Eu tenho explicado nos vídeos passados, tá? A gente tem dados aqui atualizados até o balanço do primeiro trimestre, né, de 2023, fechado no dia 31 de março de 2023, e a companhia tem 13 bilhões de ações em negociação na bolsa, né? Indo aqui para baixo, ó, a gente tem os indicadores fundamentalistas, né? As oscilações, né? Ela agora na sexta-feira, ó, caiu bem, caiu 4,83%, ou seja, caiu quase 50%. No mês agora que foi fechado, né? No mês de junho, ela fechou com uma alta de 20,04%. Nos últimos 30 dias, 18,81%. Nos últimos 12 meses, tem uma alta de 75,71%. Em 2023, uma alta de 43,53%. 2022 fechou com 46% de alta. 2021, 22,78% de alta. 2020, que é o ano da pandemia, ela fechou com uma queda, né, de 6,1%. 2019, uma alta de 36,87%. E 2018, uma alta de 41,82%. Aqui nós temos os indicadores de fundamento, né? Para mim, esses um dos indicadores muito importantes, a relação preço-lucro, que está 2,12%, né? É muito boa, né? Muito bom. Tem explicação, tá, desse indicador aí nos vídeos passados. Deem uma olhada. Vários indicadores aqui, tá? Preço, capital de giro, dividend yield, ó, né? Lucro, prejuízo acumulado, ó. Valor por ação, ó, né? Se a gente comparar aqui, ó, o valor por ação, né, para o valor da empresa, ó, tá quase lá, né? Aqui o topo histórico dela, ela chegou a bater lá, ó, tá vendo? Ó, o valor chegou a subir um pouquinho a mais, ó, 31,85 para 30,82, ó. Tá vendo? A gente aqui, então, na verdade, não tem uma margem de segurança do jeito que eu espero, né? Ou seja, tá quase 100% aqui o valor por ação para o valor de mercado da companhia por ação, tá? Margem bruta, né? Margem EBIT, margem líquida, ó, ROIC, ROI, né? Liquidez corrente, é boa a liquidez corrente, ó. Dívida bruta patrimônio, ó, né? Ou seja, a dívida bruta dividido pelo patrimônio, ó, tá vendo? Né? 0,67%. É um bom nível de endividamento, tá? Giro de ativos, os dados do balanço patrimonial fechados, como falado, no primeiro trimestre de 2023. O ativo gira em torno de 978,5 bilhões de reais, a disponibilidade 66 bilhões de reais, ativo circulante 157 bilhões, dívida bruta 271 bilhões, né? Dívida líquida 204 bilhões e o patrimônio líquido 402,84 bilhões de reais, tá? Os dados das DREs, né, dados demonstrativos de resultados, né, de exercício, ó,
Nos últimos 12 meses, a gente teve uma receita líquida de 638 bilhões de reais, um EBIT de 299 bilhões e um lucro líquido de 18, quase 19 bilhões de reais, né? No primeiro trimestre agora de 2023, receita líquida de 139 bilhões de reais, EBIT 65 bilhões de reais e lucro líquido de 38 bilhões de reais, né? Muito alto, né, pessoal? Os dados de fundamento de Petrobras a gente precisa reconhecer, né, que são muito, muito bons mesmo, né? Vamos lá, então agora para os estudos de mais contexto ainda de Petrobras, né, as ações preferenciais nominativas PETR4 no setup JJ. Esse aqui é o gráfico mensal, tá, de Petrobras, né? Para quem está chegando agora no canal, eu sempre comento que eu gosto de olhar o gráfico mensal porque ele conta a história aqui dos últimos 20 anos da companhia, né? Por exemplo, aqui foi o primeiro e segundo governo PT com Lula, e aqui a primeira crise, né? A crise do subprime, em 2008. Foi falado que foi uma marolinha. A gente vê que o ativo se recuperou, mas não recuperou o topo anterior, o topo histórico da época. E entrou numa LTB, numa linha de tendência de baixa nessa fase, tá vendo? Né? 2010 aqui, foi o primeiro governo Dilma Rousseff, né? Terceiro governo PT, tá bom? E 2014 e 2015 aqui, foi o período da campanha para o segundo turno da Dilma, né? E quarto governo PT, onde ela foi caçada aqui em 2015 e 2016, tá bom? Aqui, tá vendo? E aí com a entrada do Temer, Petrobras passou a se recuperar, né? Tá vendo? Onde aqui veio já no governo Bolsonaro, né? Que Bolsonaro entrou aqui, 2019, tá? Veio a crise da pandemia, né? E o pós-pandemia foi essa recuperação aqui. Esse aqui, para mim, eu já chamo de um evento histórico também importante, tá bom? Porque, como eu tenho falado em todos os vídeos, quase toda a companhia brasileira caiu no pós-segundo turno das eleições do ano passado, de 2022, tá vendo? A Petrobras chegou a bater no topo histórico aqui da época, tá vendo? Dela, e caiu muito forte, tá? Fazendo essa regressão à média aqui no gráfico mensal, tá bom? De aqui. E já rompeu esse 111 do Fibonacci em verde aqui para baixo. Olha o pavio que esse candle deixou aqui, tá? Do candle mensal, do candle do mês de junho, tá? 2023. Nós vemos aqui as médias móveis exponenciais de 200, de 27, de 9 apontadas para cima. MACD 18 ainda comprador e crescente, né? As bandas de Bollinger ainda abertas para cima aqui dando volatilidade, porém essa divergência do preço e volume aqui que eu tenho falado em todos os nossos vídeos. O volume tem caído, né? E o preço subido, tá vendo? JJ Index ainda dando compra aqui, com PVT acima da média de 50, tá vendo? E o C6 50 também comprador aqui acima da linha do 100, tá vendo? Indo para o gráfico semanal, a gente vê aqui, claramente as linhas de tendência de alta que foram traçadas. Essa aqui e essa outra mais forte que eu tenho falado, inclusive com esses dois pullbacks aqui retornando, né, para cima. Tá vendo? Aqui o topo histórico do pré-segundo turno, né, das eleições do ano passado, 2022. A queda que eu comentei, tá vendo? Né? E a recuperação, né, com agora o topo histórico atual do ativo, onde ele está fazendo uma regressão à média. Olha o tanto de pavio aqui acima que foi deixado nas últimas semanas, tá vendo? O ativo deu uma segurada nesse 111, tá vendo, pessoal? O Fibonacci não é brincadeira, olha só, né? Se vocês olharem lá na dinâmica do Fibonacci, o nível do 111 ou menos 11 é região de possível reversão violino. E olha como é que bate direitinho
e o preço volta, e ele já rompeu esse 111 aqui para baixo, tá bom? A gente vê, ó, as médias aqui também no gráfico semanal de Petrobras, ó, média de exponencial de 200 períodos, de 27 e de 9 apontadas para cima, MACD 18 ainda comprador, e as bandas de Bollinger ainda abertas, dando volatilidade para esse movimento de alta, né? A gente vê aqui, ó, a queda do volume, porém aqui no final o volume deu uma subidinha aqui de volume comprador, mas olha o candle deixado, né? Já rompendo aqui o 111 para baixo, ó, tá vendo? Ele já fechou aqui abaixo, tá? JJ Index, ó, ainda comprador com PVT flat, ó, né? Com PVT flat aqui, ó, tá? E o C650 já virando para baixo, ó, né? Já aqui na linha do 200, tá vendo? Ele ainda não rompeu a 200 para baixo, porém aqui já foi feita a regressão à média, né? O sinal de regressão, não foi feita a regressão à média. A média está aqui abaixo, ó, como alvo, inclusive nessa dinâmica do Fibonacci, ou seja, 111,76, tá bom? Vamos esperar aí para ver se vai acontecer isso mesmo. A gente tem indicadores começando a perder força aqui já no gráfico semanal, tá? Indo para o gráfico diário de Petrobras, ó, pessoal, né? A gente vê as linhas de tendência de alta passando aqui, ó, né? Aquelas linhas traçadas, ó, aqui abaixo, e aqui outra feita, ó, né? Vemos aqui, ó, mais claramente a regressão à média, tá vendo? Ó? Foi feito e a média de 9 já foi rompida, ó. 9.1 de Larry Williams, né, dando venda. Olha como é que bateu, né, nessa convergência de fibos de 111 aqui do fibo amarelo e desse fibo azul, tá vendo? Olha o rompimento desse 111 aqui do fibo verde. Esse fibo verde, meus amigos, essa cor é a cor que eu uso em cima de um Fibonacci traçado no gráfico diário, tá bom? Né? Lembrando a questão, nós temos um vídeo aqui de eu explicando como eu traço o Fibonacci, tá? E que eu tenho uma hierarquia de fibos. O fibo amarelo é um fibo traçado em cima do gráfico mensal, tá? O fibo azul é um fibo traçado em cima do gráfico semanal. Em muitos dos nossos gráficos aí eu tenho o fibo roxo, que é o fibo da pandemia. No caso de Petrobras, o fibo da pandemia já foi rompido, né? Então ele já não está mais no gráfico, tá? Tenho fibos cinzas e brancos para gráficos mais curtos, como os 60 minutos que vocês vão ver aí, tá? A gente vê aqui, ó, que a média móvel exponencial de 200 a 200 ainda está apontada para cima, ó, porém a de 9 já virou para baixo. E a de 27 começa a perder força. MACD 18, ó, é comprador, porém virou minguante, tá vendo? E a banda de Bollinger começa a querer fechar, ou seja, perda de volatilidade nesse movimento de alta. O volume que estava caindo, ó, ele subiu o vendedor, tá vendo? JJ Index, ó, que ainda é comprador, mas uma força compradora minguante. Olha o PVT virado para baixo, ó, indo ao encontro da média de 50, tá vendo? CCI também 50 virou para baixo, ó, e tá para romper aqui a linha do 100, né? Ele rompendo essa linha do 100 é sinal de venda, do mesmo jeito que o PVT aqui, ó, rompendo a média de 50 no JJ Index é sinal de venda também, tá vendo? Né? O ativo, o navio tá virando, parece que tá virando de direção, né? A gente precisa lembrar aqui dessa vez que Petrobras deixou algumas coisas para trás. Aquela política que é chamada de PPI, por exemplo, né? Que era a paridade de preço internacional, né? Petrobras deixou para trás a paridade de preço internacional, ou seja, o preço da companhia, né, ela praticava em cima da variação, né, de preço internacional do petróleo mundial, até porque muitos dos custos da companhia são feitos em cima disso aí também, né? E isso pode ser que comece a gerar um problema agora, né? Como falado das outras vezes, um navio transatlântico, ou seja, uma companhia tão grande quanto Petrobras, muitas das coisas que acontecem
começam como ruído, tá bom, meus amigos? Né? Começam como uma coisa que muita gente não concorda, muita gente do mercado também não concorda, porém os efeitos deles, para se tornarem fatos, começam a aparecer com o tempo, né? Não aparecem simultaneamente ao ruído, né? A gente vê, era para eu ter trazido aqui, eu não trouxe, um histórico dos dividendos, né, da companhia, mas se vocês verem, foi muito bom, 1,79, né, de dividendo distribuído. Porém, nos meses anteriores, né, dos balanços de 2022 para trás, a gente viu um dividendo maior ainda sendo distribuído, 2,80, né, sempre acima de R$2. E se vocês forem observar, ele já caiu, né, esse valor do dividendo, tá bom? Indo para o gráfico aqui de 60 minutos, tá, de Petrobras, ó, meus amigos, né, a gente vê, ó, um movimento aqui, ó, que começa a preocupar. Tem esse gap deixado aqui para trás, tá bom? Que não foi fechado. A gente vê um rompimento, ó, de um fundo anterior já, né? A gente vê aqui, ó, mais claramente ao 111 aqui dessa convergência de fibos onde o topo histórico bateu, tá vendo? E segurou e abriu para venda, ó. Ele chegou a segurar nessa posição aqui, ó, né? Durante uma semana, tá vendo, ó? E caiu, tá? Caiu inclusive já rompendo esse outro 111 desse fibo aqui e rompendo também o 111 desse fibo branco, tá vendo? Nós temos alvo aqui agora, ó, abaixo, com essa queda continuando, né? Nessa média aqui, na média de 200, na duzentona, que ainda está apontada para cima, mas como falado, né? Toda a média móvel é um possível suporte ou resistência, tá bom? Então aqui, e a duzentona é dura de romper, né? Então o próximo alvo duzentona aqui, caindo mais, nós temos aqui esse 76 do Fibonacci e caindo mais esse 76 desse outro Fibonacci, tá bom? Se segurar, né? Voltamos aqui para o 111 rompendo, temos lá 111 aqui de alvo, tá bom? Vemos que o volume vendedor cresceu, ó, né? Como falado, a média móvel exponencial de 200 ainda para cima, mas a de 9,27, ó, viraram para baixo. MACD 18 vendedor, ó, e crescente, e as bandas de Bollinger já abriram para baixo, dando volatilidade para essa queda, com crescimento de volume, com o JJ Index sobrevendido, né? Ele não está só vendido, tá vendo? Ó, o PVT aqui já rompeu a banda de Bollinger de 50 para fora, tá vendo? Agora ele tem ameaçado aqui uma regressão à média, tá vendo? Ó, do mesmo jeito, o CCI 50, que dá o sinal da regressão à média no rompimento da menos 200 aqui para baixo, ó, a gente vê que ele deu uma segurada. A gente sabe e fala sempre, linha de tendência de alta são topos e fundos ascendentes, ó. Impulsão, correção, tá vendo? Ó? Impulsão, correção, impulsão, correção. Aqui ainda é correção, né? Aí aqui, olha só, correção, impulsão. Rompeu o topo anterior, tá vendo? Ó? Né? Esse ponto aqui, meus amigos, ó, é bem importante, tá? Deixa eu colocar ele aqui para chamar a atenção. Esse ponto aqui é bem importante. Por quê? Porque rompemos o topo anterior, ó, né? Rompemos o topo, rompemos o fundo anterior, né? Rompemos fundo anterior. Sinal de reversão de tendência, tá bom? A tendência é marcada por topos e fundos na mesma direção, né? Cada vez mais altos quando é linha de tendência de alta, cada vez mais baixos quando é linha de tendência de baixa. Tivemos um sinal aqui de rompimento, como eu falei, eu trabalho com rompimentos, né? Rompeu um fundo anterior, então para mim a linha de tendência começa a ser revertida, tá? Começa. Se vai continuar, nós não sabemos, mas foi o que foi começado, inclusive com indicadores aqui me dando sinais de venda, tá? Vamos ver se na semana continuaremos aí com essa queda, tá? Indo aqui para o triple screen, ó,
a gente vê ainda o preço no gráfico semanal em uma linha de tendência de alta, em uma LTA, né? Claro que ele bateu no topo histórico dele lá e deu uma corrigida e deixou, né, vários pavis, né, nesses candles aqui, tá bom? Porém o preço ainda continua acima da duzentona, da média móvel exponencial de 200. No gráfico diário, a gente também vê uma LTA, uma linha de tendência de alta, com essa correção e regressão à média aqui, inclusive a média móvel de 9 já virando para baixo. Ou seja, o MACD começa a perder força compradora, né? O JJ Index com o PVT virado para baixo, o CCI aqui para romper a linha do 100 dando sinal de venda, tá bom? No gráfico aqui de 60 minutos, a gente já vê uma reversão sinalizada, tá? Se ela vai continuar, não sabemos. Pode ser um pullback aqui e o preço voltar a subir. Pode ser. Porém, nós temos aqui um rompimento de fundo anterior, tá bom? Nós temos a duzentona aqui logo abaixo, né? Vamos ver se segura aqui ou não. O preço ainda está acima da duzentona, né? Da média móvel exponencial de 200. Porém, rompeu o 111 do Fibonacci aqui abaixo. O preço, o volume vendedor cresceu. Os indicadores mostram inclusive sobrevenda, né? O que deve dar aqui uma correção, pelo menos uma correção nessa queda, né? Não sei se será reversão. Porém, aqui já temos o começo de uma LTB, o começo de uma linha de tendência de baixa, tá bom? Vamos para os gráficos comparativos, que nós temos mais dados aqui para analisar do contexto de Petrobras. Aqui nós temos o gráfico de 15 minutos comparativo, tá? Lembrando que nós comparamos no formato percentual, né? Ou seja, aqui a gente tem a comparação percentual desses ativos, né? Dessas variáveis no período mais ou menos dos últimos 10 dias. Aqui está a linha 0, tá bom? Então quem está acima foi porque subiu, quem está abaixo foi porque caiu, tá? O único ativo aqui que subiu nesses últimos 10 dias foi o dólar, né? Ou seja, o real se desvalorizou nesse período dos últimos 10 dias em 0,28%, tá bom? A maior queda aqui foi a Petronilda, tá? Foi PETR4, foram as ações ordinárias preferenciais nominativas de Petrobras, tá? Caiu 5,23%, seguido das ADRs, ó. A PBRA que caiu 5,1% e a PBR que caiu 5,08%, né? Eu acho que não precisa explicar, mas eu vou falar dessa vez, mais uma vez, que a PBR são as ADRs da Petrobras na Bolsa de Nova York, tá bom? Em cima da PETR3, e a PBRA são as ADRs da Petrobras em cima da PETR4, né? Das ações preferenciais, tá? Eu tenho trazido o Vale para comparar também, e a gente vê que Vale também tem caído. Caiu menos do que a Petrobras nesses últimos 10 dias, mas caiu, ó, bem, 4,51% de queda. O Ibov caiu 1,56%. E o petróleo, ó, o Brent, caiu 0,79%. E o WTI caiu 1,01%, tá bom? Indo para o gráfico comparativo aqui de 60 minutos, tá? A gente compara aqui percentualmente os últimos 40 dias, mais ou menos, tá? Aqui está a linha 0. Quem está acima foi porque subiu e quem está abaixo foi porque caiu, tá? A gente vê que ainda a maior alta é de Petrobras, tá? Com uma alta acumulada de 22,63%. Mas a gente vê aqui, ó, que começa a cair, tá vendo? Inclusive rompendo fundo anterior, conforme falado lá. E a gente vê que as ADRs seguem o mesmo caminho, ó, né? PBRA com uma alta de 19,39% de alta acumulada nos últimos 40 dias e PBR com uma alta de 18,76% acumuladas. A gente sabe que esses dois ativos aqui são cotados em dólar, tá bom? Isso é importante observar, tá? O Ibov
teve uma alta acumulada nesses últimos 40 dias de 6,75%. A gente vê que ele bateu no topo dele aqui, ó, e também começa a dar uma caidinha, tá vendo? Né? A gente vê queda nesses ativos aqui, tá bom? Apesar da alta aqui acumulada dentro do período, tá? A maior queda de todas aqui foi Vale, tá? Vale tem sofrido já há um bom tempo, ela ficou positiva poucas vezes aqui. Ela está com uma queda acumulada de 5,63%, tá? Dólar com uma queda acumulada de 3,25%. O Brent, né, o petróleo Brent, com uma queda de 1,03%. E o WTI com uma queda de 2,18%, tá bom, meus amigos? Indo aqui para o gráfico diário comparativo, nós vemos aqui mais ou menos os últimos 12 meses de variação percentual. Aqui é o ponto zero do gráfico. Quem está acima é porque está subindo. Quem está abaixo é porque está caindo, tá? A maior alta acumulada que a gente vê é Petrobras. Uma alta desses últimos 12 meses de 42,16%. Como falado, ó, a gente vê o começo de uma devolução, tá? Se vai continuar, nós não sabemos, mas que a devolução começou. Inclusive rompendo o fundo anterior, tá vendo? Ó? Né? Ou seja, o fundo anterior está aqui, ela já rompeu, tá vendo? A segunda maior alta do período é Ibov, tá? Uma alta acumulada de 15,1%, tá bom? Todos os outros ativos estão caindo, meus amigos. E aqui a gente vê a primeira coisa a se observar, o descolamento nesse período aqui, ó, das ações da Petrobras com o valor do petróleo, que vinha caindo durante um bom tempo, ó, desses últimos 12 meses, né? E Petrobras aqui, ó, passou a subir, tá vendo? Então houve esse descolamento, né, da principal commodity, né, de Petrobras, e agora Petrobras começa a cair aí, tá? A gente vê aqui que as maiores quedas são do petróleo, né? Ou seja, o Brent com uma queda de 27,53% nos últimos 12 meses e o WTI com uma queda de 28,38%. O dólar caiu 7,91%, tá bom? A PBRA, que é a ADR, né, caiu 5,79% nesses últimos 12 meses. A PBR caiu 3,15% e Vale caiu 0,75% nesses últimos 12 meses, tá bom? Indo para o gráfico semanal aqui comparativo, a gente tem a comparação percentual dos últimos 4 anos, tá bom? A linha 0 do gráfico está aqui. Quem está acima é porque subiu, quem está abaixo é porque caiu. Olhando quem caiu, ó, foram as ADRs de Petrobras, tá? A queda da PBR é de 17,43% e a queda de PBRA é de 14,39%. Todos os outros, e a gente aí então observa um grande descolamento, né, das ADRs para as ações da Petrobras, tá bom? A maior alta acumulada aqui de todos os ativos comparados é de Petrobras, né, de PETR4, ações preferenciais nominativas, uma alta ainda acumulada, ó, de 178,54%, e a gente vê começando a fazer esse ganchinho aqui, né, dentro do gráfico semanal de Petrobras caindo, tá? Porém, a maior alta do período. Já Vale, ó, tá com uma alta acumulada de 96,95%, sendo que Vale, ó, teve uma alta aqui ainda maior do que Petrobras e fez essa devolução bem grande, né? O dólar foi o terceiro ativo aqui que mais subiu 29,54% perante o real, né? WTI, uma alta de 26,25% nos últimos 4 anos. Ibov, uma alta de 23,84%. E o Brent, o petróleo Brent, com uma alta de 13,24%, tá? Aqui também a gente observa um descolamento, né? A partir daqui, ó, do petróleo com Petrobras. Petrobras continuou subindo ainda nesse período aqui, ó, de 2023, de maio, ó, né? O petróleo caindo, tá vendo?
e Petrobras chegou a subir ainda um bom tempo nesse período, e a gente vê agora nessa última semana do mês de junho que ela tem feito aí em cima dos gráficos diário e semanal uma correção, mas em cima dos gráficos do gráfico de 60 minutos a gente já vê o começo de uma possível reversão aí, né? A não ser que seja um pullback ali. Vamos ver aí o que vem mais para frente. E indo para o gráfico comparativo, tá, meus amigos, mensal, onde a gente compara percentualmente aqui o movimento percentual, né, desses ativos aqui dos últimos 20 anos. Aqui estamos com a linha zero, né? Quem está abaixo foi que caiu, ou seja, nenhum dos ativos caiu, né, teve variação negativa. E quem está acima é porque subiu. A maior variação positiva é de Vale, com uma alta acumulada de 2.039%, tá? Sendo que Vale chegou a valorizar quase 3.000% aqui nesse período, tá? Ela devolveu uns 1.000% aqui da alta que ela tinha chegado. Petrobras, né, tem uma alta acumulada de 13,54%, de 1.354%, me perdoe, né? A gente vê que ela bateu o topo histórico dela, né? O Ibov, uma alta acumulada nesses últimos 20 anos de 458%. Dólar, uma alta acumulada de 177%. A PBR, 95,62% de alta acumulada. PBRA, uma alta de 92,90%. O Brent, uma alta de 87%. E o WTI, uma alta de 62,70%. Tá? A gente vê um grande descolamento, mais uma vez, da variação do preço da commodity de petróleo, tá? E das ADRs também, com as ações da Petrobras, né? A gente vê que as ações da Petrobras subiram muito mais, né? Muito mais. Inclusive subiu muito mais até também do que o Ibov, como também Vale subiu muito mais, né? Sendo que agora ela está num movimento aí de devolução grande, né? Dessa alta dela aí. A gente sempre lembra do topo triplo, né, de Vale. A gente vai fazer nesse final de semana ainda uma análise, tá? De Vale, vamos publicar também. E eu tenho trazido a comparação dessas duas blue chips, né? Das principais blue chips brasileiras, tá? É isso aí, meus amigos. O contexto de Petrobras, então, é esse, tá? Espero ter deixado algo para chamar a atenção aí, que enriqueça na análise de vocês, tá? Para vocês tomarem as melhores decisões aí para a semana. Simplicidade e disciplina andam de mãos dadas. Para ser um operador bem-sucedido, escolha um pequeno número de mercados, selecione poucas ferramentas e aprenda a usá-las bem. Alexander Elder. É isso aí, meus amigos. Todo bom profissional precisa saber usar suas ferramentas, tá bom? Isso é muito simples, né? O sagaz prefere necessitados de si do que agradecidos. Baltazar Gracian, A Arte da Prudência. É verdade, uma das formas que eu vejo, né, que usam aí para escravizarem as pessoas é transformar essas pessoas dependentes, né? E isso é muito triste. Procurem sempre ter autonomia de vocês, tá bom, meus amigos? Não se tornem dependentes dos outros para não tomarem dedo na cara, nem nada, né? Cada um de nós precisa plantar a própria árvore e para fazer a própria sombra, tá? Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. É isso aí, plantar e colher, né? Mais penosas são as consequências da ira do que as suas causas. Marco Aurélio, Meditações. Eu, em vários vídeos passados, eu tenho comentado, né, que se você é aquele nervosinho do trânsito e tudo, mude sua forma, porque você não vai servir para o mercado, tá? Não só disso, mas como de outras coisas, né? Quando a gente perde a nossa paciência, quando a gente perde o nosso controle, né, as consequências são piores do que a própria causa, né? A gente piora mais ainda a situação, tá? Então pensem bem
É um treinamento, tá? Essa questão de controle, né, das emoções e tudo. Não é fácil, mas é possível. Tudo na vida é aprendido, meus amigos. A gente não nasce sabendo andar, falar, porém a gente pode aprender também a questão do autocontrole, né? É um caminho de autoconhecimento e muito importante para os mercados e para a nossa vida também. É preciso uma traição para você compreender que a verdadeira moeda do mundo não é o dinheiro, é a confiança. Do filme A Arte de Roubar. É isso aí, meus amigos. E a confiança vai em vários sentidos, tá? A confiança em si mesmo, né? Vai a confiança nos outros, a confiança dos outros para nós mesmos e por aí vai. É muito importante a confiança. Um conselho: não procure pular etapas ou conhecer mais ou menos. Estude a fundo. Tenha paciência, dedicação e disciplina. Forme suas raízes de forma saudável, pois assim você se tornará um trader positivamente consistente de verdade. É isso aí, meus amigos, tá? Não se esqueçam. Cuidem muito bem de suas raízes, tá bom? É isso aqui que vai fazer a diferença, tá? É isso aqui que vai gerar todo o resto, né? Toda a base para que a gente tenha uma boa vida, para que a gente tenha, como eu tenho falado sempre, né? E como eu tenho deixado, sucesso consistente. Né? É isso que faz a diferença, tá bom? Assim a gente vai colher boas raízes, bons frutos, né? Aquele pedacinho que os outros estão olhando, né? Mas que existe um motivo antes que gerou a base disso tudo, né? Tá bom? Água fura pedra, né? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. É isso mesmo, meus amigos, não desistam, tá bom? Vamos em frente. Muito obrigado a todos. Espero ter deixado aqui mais uma vez alguma coisa que possa acrescentar de forma positiva para todos na evolução, no crescimento, no Kaizen, né? No melhoramento contínuo, na nossa busca aqui, sim,